Uou! E pra você que já tá curtindo aqui o vídeo, antes mesmo de assistir, já compartilha, já dá seu like aí, já bota aqui, se inscreve no canal, liga o sininho aí pra ficar, toda vez que tiver vídeo novo, você já receber já assiste, já compartilha com a mãe, com o cachorro, com a avó, com a tia, com o menino que tá aí em todo lugar. Vamos, gente, é isso aí, vamos aí que esse vídeo é show. Developer, fica com o vídeo, galera. Bem-vindos ao Developers, o seu talk show da zoeira, do e-master e todo mundo. Cara, estamos aqui hoje, satisfação. Cara, esse cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele, Jorge Guimarães, ele é o quê? Ele foi cofundador da Plataforma Tech e agora é cofundador do Ebert. É isso aí. Cara, Jorge, é muito bom estar com você aqui, cara, porque a gente vê você crescendo há muito tempo, a Plataforma Tech crescendo há muito tempo e agora você está com um novo projeto aí. Como é que começou a tua ideia de querer programar, de querer mexer com essa brincadeira aí? Ixi, começar a programar, na verdade foi bem engraçado, porque eu, na verdade, comecei nesse mundo como sysadmin, né? Pô, como que aquela da hora, parte, cara. tô configurando servidores e tal na época da faculdade, mas até antes de entrar na faculdade, a primeira vez que eu programei mesmo foi em Pascal. Pô, Foi porque... linguagem boa. Foi porque Turbo Pascal, aquela Pô, coisa lá, sim, aquela interface bem moderna e tal, Muito de ideia. bom, cara. O pessoal nunca ouviu isso na vida, Não, cara. porque... Ah, mas dá pra baixar agora, brincar no Turbo Pascal. Showzaço. Porque um primo meu, uns 5 anos mais velho, entrou na faculdade de Ciência da Computação, e eu lá no interior, em Registro, e aí ele trocando ideia comigo, falou, não, tem esses exercícios, você não quer aproveitar e faz aí pra mim esses exercícios? Eu, né, molecão, não sei nada o que fazer no interior, e tal, falei, daí deixa eu aprender a programar e tal, fazer os exercícios que ele tinha que fazer depois, ele apresentava na faculdade e tal. E aí começou assim. Pô, que da hora. Ganhava nada, era só pela diversão mesmo. Só pela zoeira. Esse em qual ano, mais ou menos? Ah, isso foi em, 99, 2000. Aí quando eu entrei na faculdade em 2003, eu fiz engenharia, na Escola Politécnica, na USP, mas aí eu fui para o curso de automação e controle, na verdade, eu não fui para a parte de engenharia da computação, mas dentro dos laboratórios acabava sendo sysadmin dos clusters e tal. O primeiro projeto mais legal assim foi num projeto de telemedicina do laboratório, de um dos laboratórios lá da Poli, que foi onde eu encontrei e conheci o Fábio Kung, na verdade, que é aí, cara famoso aí da época da Kaelo e tal, agora passou pelo Heroku, agora está no Netflix. Pô, que da hora. Trabalhando lá em São Francisco. Galera boa, galera molecada. E aí eu fiquei nessa área de sysadmin, fiquei trabalhando lá, e aí já tinha essa ideia de empreendedorismo, né? Ah, quero montar empresa, não quero ter chefe, né? No começo você começa pelos motivos errados, né? Exato. Não quer ter chefe, não quer, enfim, não quero trabalhar desse jeito aqui e tal. E aí encontramos um conjunto aí de amigos e tentamos, na verdade, antes de ter a Plataforma Tech, a gente tentou ter uma empresa aí naquela época, isso era 2008, a gente queria fazer uma rede social que seria parecido a algo como Foursquare. Chegamos a conversar sobre investimento e tal, e aí deu tudo errado, a gente não conseguiu desenvolver direito o plano de negócios, deu uma briga e tal. E aí nós 4, né, eu, o José Valim, o Hugo Baraúna e o Marcelo Parque, a gente falou, legal, o que a gente vai fazer agora? Não deu certo o investimento, essa ideia de produto, estamos sem grana nenhuma. Falou, mas parece ter esse negócio aqui de Ruby on Rails, que na época estava surgindo aqui no Brasil, já tinha pegado um pouco fora do país, E aí ele falou, parece que a gente sabe desenvolver, fazer deploy, que era um negócio que ninguém sabia direito. Pô, vamos montar então uma empresa de serviço, né? Porque serviço é mais rápido cobrar, né? Sim. Não é um produto que você precisa ter tração e tal. Exato. E aí a gente foi, será que tem demanda para isso? E a gente não sabia, na verdade. Foi na loucura, sem saber, tipo, bem inocente mesmo. E aí conseguimos montar a empresa de serviços, a Plataforma Tech. Hoje ela está com 73 pessoas. Naquela época era só nós 4. E, conseguimos, acho que a gente aproveitou, estava bem inserido, bem no momento de expansão do Ruby on Rails aqui no Brasil. Então a gente conseguiu aumentar bastante nisso. A época foi o ano em que a Abril também investiu bastante na linguagem, teve equipes muito bacanas lá, profissionais super competentes que saíram de lá. E aí a gente ficou famoso, o José Valim começou a contribuir com o Rails, fez parte do core team do Rails.
Ele desenvolveu as gems, né, que a gente fala, né, as bibliotecas famosas do Rails, aí o Devise, a biblioteca de autenticação que até hoje é a default, e tudo foi nessa época aí, 2008, 2000. A Plataforma Tech mesmo é de 2009. Entendi. Então tem 10 anos agora. E agora tá com 70 e poucas pessoas aí, com o Elixir também, né? Acho que agora veio o Elixir e tal, que tá aí todo famoso aí, essa linguagem aí. Tá certo. E tipo, você saiu do Pascal e aí você foi direto pro Ruby ou você passou por alguma outra linguagem ali naquele meio? Eu tentei aprender PHP, achei um pouco ruim na época, eu também não estava muito motivado a aprender, e tentei aprender Java também. E Java eu cheguei a programar algumas coisinhas, cheguei a fazer deploy, né? Era o que eu queria aprender, na verdade, era sempre botar o código em produção. A gente chama hoje de, vamos falar, DevOps, a ideia. Um pouco nessa ideia aí. E tentei aprender um pouco de Java, mas também não gostei muito da linguagem, não me dei bem não. Aí quando eu fui aprender Ruby, por influência do Valim e do Hugo Baraúna, aí eu falei, porra, gostei, dá pra entender, dá pra... naquela época eu falava bastante isso, que você não tem, na hora de parsear, né, na cabeça o código, você não tem tanto trabalho assim, é um negócio super fácil de entender e tal. E acho que até hoje, né, até hoje isso é presente. E você chegou a mexer muito para fazer as questões que você já fazia com as outras linguagens, com Ruby, a fazer essa parte de DevOps mesmo? Era isso que você fazia ou não? Era isso que eu fazia. Quando a gente começou, a gente participou, essa equipe, né? O Hugo, o Valim, eu. Na época ainda não tinha o Marcelo Park. A gente participou em 2007 do Rails Rumble, que era uma coisa super antiga. Nossa, eu tô falando... faz parte da minha história e eu tô falando um negócio, tipo, parece que é um negócio pré-histórico, né? Mas aí era um fim de semana de programação, em que era legal. Você ganhava uma maquininha virtual da Linode, você tinha que montar um produtinho e isso ia ficar para votação depois. Você não podia mais mexer, você fazia deploy lá e não mexia. E dos três ali, né, o Valinho e o Hugo programando, fazendo um monte de coisa pro app sair do ar, pra ir pro ar, eu ficava mais na parte aí de pegar aquele código e efetivamente colocar em produção, pôr o banco de dados, pôr o Apache em cima, ou o Nginx, naquela época já era, e fazer isso tudo funcionar, especialmente fazer tudo funcionar depois de um restart da máquina, que era o melhor. Que era um negócio que todo mundo esquecia de fazer. Nessa competição acontecia bastante isso. O cara esquecia e tinha que reiniciar a máquina e depois esquecia de como é que, tipo, e aí? Por que o app não subiu? E aí você não podia mais mexer, né, na máquina, eles travavam tudo. Que da hora. Quer dizer, bota em produção aí, se der bom. E aí eu fiquei fazendo isso, aí depois que eu terminei essa parte, já era com Git naquela época, então também foi um negócio que a gente aprendeu meio na porrada, assim, a mexer com Git. E aí, depois aí eu programava alguma coisinha. Confesso que naquela época, em 2007, eu programava muito mal. Ainda programo mal pra cacete, mas eu sou um pouquinho melhor hoje em dia do que era naquela época. Cara, e você viu então toda essa mudança da automação de deploy, que tipo, antigamente era realmente um FTP bosta lá que você arrastava os arquivos, depois você... Maravilha, né? Coisa fácil, né? Fazer rsync e tudo mais, aí depois você já tinha rotina um pouco melhor com o Jenkins, Ansible e tudo mais. E agora já... Capistrano, né? Capistrano foi a ferramenta que a gente... Até hoje. Maravilhosa. Eu costumo usar. Extrai muita coisa, verdade. Mas eu vi. Mas na verdade, assim, aí depois, quando a gente montou a Plataforma Tech, aí efetivamente eu fui programar de verdade. E aí a gente sempre estava inserido num time, por exemplo, em clientes, que tinha uma equipe de infra. Então, eu fazia muita interface com esse pessoal, porque era a minha linguagem, mas assim, eram mais eles que tinham efetivamente o poder mais naquela época de fazer o deploy mesmo e tal. E a gente organizava todos os scripts, às vezes era em Capistrano, às vezes era tudo em Bash mesmo. E aí eu fazia essa interface, mas aí eu programava um pouu mais. Mas dentro da Plataforma Tech, logo eu parei de codar ser a atividade principal. E aí fui gerenciar a equipe, fui ser gestor das contas dos clientes, fui acabando indo mais na linha de cuidar mais do cliente, né? Do que programar mesmo. Meio estranho, assim, que as pessoas... deve ter muito disso. Chega uma hora que você tem que escolher para que lado você vai. Ou você vira especialista em uma linguagem, ou você vai para a área de gestão de equipe, ou você vai para a área de gestão de negócio. Você foi para uma área que é a mistura dos dois ali. Como é que foi para você essa transição de pessoa que botava a mão na massa e depois uma pessoa que mais gerenciava? Eu sempre gostei de falar com os clientes, né? Então essa parte para mim foi natural, assim. Então o que eu sempre gostei? De chegar pro cara,
e falar, pô, cara, qual que é o teu problema aqui? Como é que eu consigo te ajudar? E às vezes, nem que eu não tivesse exatamente como te ajudar, eu falava, olha, pô, eu posso dar uma sugestão? Eu iria por esse caminho, eu iria por esse, eu não consigo te ajudar nisso agora, mas quem sabe daqui a pouco e tal. Essa parte de bater papo Sim, sim. com o cliente, trocar ideia, acabou vindo um pouco natural, e aí, claro que isso às vezes virava um contrato, virava Sim. negócio mesmo, né? Então eu gostei disso. Aí, pra mim, sempre foi um pouco difícil. Eu também gosto de programar, e o jeito que na minha cabeça eu botava é assim, não, tem gente melhor que eu programando, então deixa eu me focar aqui nessa parte, que eu sei que eu consigo contribuir bastante, e aqui nós, como equipe, a gente consegue entregar um negócio super bacana, seja para o cliente, ou seja, coisas internas mesmo da plataforma Tech. Então, assim, para mim acabou sendo até natural, porque eu pensei nessas duas coisas, a facilidade que eu tenho já de conversar e essa coisa, tipo, tem gente melhor que eu fazendo um negócio, esse negócio difícil aí que é programar e fazer as coisas darem certo. Verdade. Mas aí você tem essa questão que agora você está um pouco mais, que é tipo, o dev parar e pensar realmente, tipo, eu posso ganhar dinheiro com isso. Acho que muito dev tem muito nessa cabeça de, eu vou codar pro resto da vida, mas isso não me satisfaz, eu não consigo ganhar o que eu quero. Tipo, como é que você meio que forçou essa barreira de falar que não, a gente consegue fazer o negócios a partir da tecnologia, não só codar, mas sim gerir tudo isso? Você diz como, assim, mais no produto novo que a gente Não, montou? é Não, tudo, pode ser. tudo. É no contexto geral, que agora você está num produto novo, que é só você, na teoria. E aí é outro pulo, que aí você está num salto sozinho. Mas como é que é, então, também, o salto com pessoas e depois o salto... Eu acho que hoje, antigamente eu acho que a gente falava muito isso, né? Para você ganhar dinheiro como dev, não dá. Você bate num limite, acabou e você não consegue mais. Acho que hoje em dia isso não acontece mais. Verdade. Você vê, tem espaço para um cara demais. super especialista, dev e tal, seja, às vezes o especialista em uma área bem específica, ou até mesmo um cara um pouco mais né, generalista, consegue fazer. Um full stack e tal. coisa. Aliás, eu gosto bastante sei que tem uma polêmica enorme aí do termo full stack e tal. Você também consegue ir para uma área de gestão, em que você vai fazer gestão de equipes, gestão do projeto, entregas do produto e coisa e tal. E aí eu fui para uma pegada bem diferente, que é pegar uma ideia bem técnica e criar uma empresa separada, com a ajuda da plataforma Tech e tal, criar essa empresa separada que eu estou fazendo essa revisão, esse automatizador aí de revisão de código, que é o Ebert hoje em dia. Eu acho que são vários caminhos que você pode seguir como desenvolvedor. E acho que é legal, quando eu até falo isso para uma galera mais nova, que é legal experimentar um pouco de tudo. Sim. Até para você saber, tipo... Porque às vezes, naquele momento, não, eu quero focar mais na tecnologia. Legal, bacana. Daqui a 5 anos ou menos, você vai falar, não, eu queria experimentar um pouquinho de gestão de projetos. Que foi bem o que aconteceu comigo. Eu falei, legal, gostei de gestão de projetos. Agora eu quero fazer um pouco de vendas. Eu fiz também vendas dentro da plataforma Tech. Falei, legal, agora eu quero fazer, agora consultoria. O que eu gostaria de aprender ali, acho que eu já aprendi, eu quero agora migrar para essa área de produtos, SaaS, né, Software as a Service, e aprender a, fazer fundraising, conversar com o investidor, ir numa outra direção. Pode ser que daqui a um pouco, sei lá, vai que o negócio dê muito certo ou dê muito errado e eu falo, não sei, não estou gostando mais, vamos para outra coisa. Mas isso é muito pro futuro, né? Agora eu quero ficar focado nisso. Isso aí bate muito com a ideia que a gente tem hoje em dia de valorizar mais os soft skills do que os skills técnicos, com né? certeza, com certeza. Eu acho que lá na plataforma Tech eu falo bastante isso. Ou falava, né? Que eu não estou mais no dia a dia lá. Problema técnico a gente resolve, é fácil. Junta aqui, você, vamos pesquisar soluções, a gente fala. O ruim é quando o ruim ou difícil, né? Mas é necessário, não é que seja ruim. É quando você tem que fazer, tem people problems, né? Para resolver. E que é o soft skills. Tem que saber se comunicar, tem que saber persuadir, tem que saber convencer, tem que saber também deixar ser convencido. E dentro de uma estrutura de consultoria, como a plataforma Tech, isso é todo dia. Todo dia você está lá com o cliente, junto. Você tem que ter muita empatia também, né? Que é um negócio que a gente está falando bastante na área de desenvolvimento.
especialmente porque você está lidando com problemas do cliente, do outro, do time de lá e tal, né? São sempre equipes mistas. E aí tem a questão também de manter essas pessoas que trabalham para vocês, tipo, animadas e o cliente também, né? Como que é a dificuldade disso numa consultoria? A gente vê muito isso acontecer. Aí vai depender bastante da consultoria. Lá na Plataforma Tech a gente fala que a gente tem sempre o Customer Success, né? Sim, sim. E tem o Employee Success também, né? Então, Os dois pontos. a gente tem que... Não tem como você priorizar um lado ou outro, não. Sempre tem que ter um meio de campo aí. E, cara, não tem segredo, cara. É muita conversa. Muita conversa com o cliente, saber o que ele está achando do serviço ou não. Saber como que a gente pode evoluir. Do lado interno com os desenvolvedores nossos e tal. Também conversar muito com eles. Falar, e aí, o que você está gostando ou não? Você acha que a gente deveria ir para outro caminho? Ter um outro tipo de atitude dentro do cliente ou não e tal, e fazer essas visões convergirem. Dá para convergir. É questão de... Aí tem que conversar com bastante gente e tal. É isso, a Plataforma Tech, meus sócios e toda a equipe de liderança lá continua fazendo muito bem. Show. Cara, aí tu saiu de tudo isso e pensou agora, vou fazer o meu esquema. E é uma parada técnica, isso que é o mais engraçado. E de onde surgiu a ideia e como é que você está colocando isso no vamos que vamos? O Ebert, ele surgiu dentro da Plataforma Tech, né? Então, assim, lá para 2015 e tal, eu fui virando gestor de equipes, e aí eu queria acompanhar o que o trabalho dos desenvolvedores estavam fazendo. Não só da galera que trabalhava comigo, mas também dos clientes. E eu estava cuidando de mais de um cliente, ou seja, eram vários projetos, vários clientes, às vezes mais de um projeto dentro de um cliente. E, cara, eu não conseguia mais acompanhar. Aquela coisa que eu sempre gostei de fazer, de revisar código, de falar com os desenvolvedores e tal, não conseguia mais. E aí a gente foi procurar alternativas de, cara, como é que a gente acompanha a qualidade de código, de como que as equipes estão trabalhando. Os concorrentes da época que existiam, a gente não gostou muito, porque ele não era uma atitude que a gente considerava proativa, era uma coisa muito mais... invasiva, talvez? É uma coisa mais, tipo, de gerar reports e tal. Eu falava, cara, não, eu quero, me ajuda a revisão de código, né? Comenta lá dentro do pull request o que a gente pode melhorar ou não para as equipes, especialmente quando você é um desenvolvedor mais novo que está entrando dentro da equipe, ou porque você não conhece tanta tecnologia, ou porque você não conhece como aquele time trabalha dentro das convenções. É legal ter esse feedback e tal, né? Você pode rodar, claro, no teu ferramental, no teu IDE, mas é legal ter isso lá dentro, né, como um CI, assim, rodando sempre. E aí a gente criou esse produto interno. Começamos a usar só internamente na PTech, e alguns clientes ficaram sabendo e pediram, falaram, pô, libera acesso para a gente poder acessar também a mesma ferramenta, afinal de contas, é o mesmo repositório lá que vocês estão mexendo. Então, eu falei, é legal. E, cara, vários clientes gostaram. E aí veio a ideia, cara, e se a gente botar um meio de pagamento aqui e deixar aí por aí? A gente anunciou numa RubyConf uns anos atrás, teve alguns... E aí todo mês tem cliente novo entrando dentro do sistema, convertendo, pagando e tal. Tem a versão open source que você pode usar para os repositórios. Então a gente... E aí os clientes novos têm entrado e tal. Então, tipo, foi uma ideia bacana. Com os clientes novos, a gente fez algumas entrevistinhas, viu que tem um valor aí, tem uma proposta de valor interessante para essas empresas. Dentro da Plataforma Tech, a gente não ia conseguir expandir tanto o produto, porque a Plataforma Tech também precisa reinvestir na própria consultoria, treinamento da galera. E aí juntou essa minha ideia de querer experimentar um pouco mais algo na linha de produto, eu decidi, junto com os meus sócios lá, falei, então vamos separar, vamos criar uma spin-off, né, que seria o termo em inglês, e a gente tenta levantar capital externo para rodar o Ebert como uma empresa separada, e é nesse ponto que a gente está. A gente conseguiu aí fundraising, está terminando aí, alguns cheques não entraram ainda, estamos montando a equipe inicial, já tem clientes novos entrando nessa nova estrutura e tal, então está indo tudo direitinho. Mas o produto é bem técnico mesmo, é para ajudar equipes de desenvolvimento a ficarem melhores. Acho que esse é o principal ponto aí. E esse é outro ponto que você agora tem até produto para isso. Antigamente as pessoas não se preocupavam com isso, nem com qualidade de código, nem qualidade de nada. E hoje em dia você tem cada vez mais investimentos pesados, tanto com parte de QA, parte de análise estática de código e tudo mais. Testes automatizados. Testes automatizados, tipo, é padrão agora você pensar nisso. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu para que as pessoas começassem a parar para pensar
um pouco mais nisso? Software é um negócio muito difícil de medir, porque você não está vendo, né? Então, sei lá, você está vendo aqui essa estante, você vê a qualidade do negócio e tal. Sim. Agora com software não, fica tudo muito escondido, né? E a palavra certa para medir isso é manutenabilidade. Então, assim, cara, se for um projeto curtinho, que vai ficar no ar pouco tempo e tal, então pensa assim, aqueles hot sites de agência de marketing e tal. Meio dia já vai embora. Cara, não importa, faz de qualquer jeito mesmo, roda lá e acabou. Agora, a gente está indo nesse cenário que todas as empresas agora são empresas de software. Sim. Todas as empresas vão ter uma equipe de software, seja interna ou até externa e tal. Sim. Aí você começa a pensar em manutenabilidade. Cara, como é que eu vou garantir que esse negócio daqui a algum ano eu não vou ter que ficar reescrevendo toda hora e tal? Porque aí você consegue... É tudo custo, Sim, né? Tudo custo, receita e tal. E aí você consegue colocar isso em termos de dinheiro e você consegue falar, putz, beleza, débito, tech. Então, por exemplo, os caras enterprise, os caras grandes e tal, tem relatórios, reports da Gartner que estimam que a quantidade de dinheiro perdido por causa de débito técnico no mundo todo é da ordem de 10 bilhões de dólares por ano. Tipo, uma coisa absurda. Uhum. E aí você começa como é sempre um crescendo, né? Você vai teste, você vai montando a equipe, você vai querendo profissionalizar essa equipe e tal, é natural que você chega nessa parte de manutenção, qualidade, testes automatizados e tudo mais. Outra coisa que você falou é a questão do open source e do, vamos falar assim, pague quanto usa. Como que é essa divisão? E, tipo, porque muitas pessoas falam, tem medo de liberar o código para dev usar, porque tem medo de perder o negócio. E, tipo, vocês nunca tiveram esse medo, né? Sempre liberaram, e aí tem a parte também que é a parte da inteligência, vamos falar assim, que é o que realmente vale. Como que para vocês era fazer isso? Como que tá para você fazer isso agora? No caso da plataforma Tech, a gente sempre... Assim, a empresa foi fundada por desenvolvedores... Comunidade, basicamente. Comunidade. Então, tipo assim, a gente gostava... A gente é burro, né? A gente palestra de graça. Exato, a gente faz essas coisas e tal. Você vai em outras indústrias, o pessoal cobra e tal. A gente gosta de falar o que está fazendo, de mostrar, né? Então, a plataforma Tech sempre nasceu com isso. A gente sempre palestrou, eu continuo palestrando, todo mundo lá dentro da empresa. Open source, a gente sempre gostou de falar e tal. E, óbvio, depois a gente foi perceber que o open source ajuda a gente pra caralho. Exato. Que dá uma puta reputação pra gente, uma baita reputação, né? Uhum. Não fala palavrão. Traz ajuda em contratação, ajuda em clientes e tal. Então, cara, fez todo sentido lá pra gente na consultoria. Agora, com o Ebert, a gente usa bastante coisa open source, né? Então, esses motores de revisão aí, são os linters, né? A gente usa tudo open source e tal, até porque não teria cabimento eu criar um nosso. Tem já vários que funcionam. Isso. Então, a gente também quer contribuir para esse ecossistema, com pull requests e tal. Então, no mundo Elixir tem o famoso que é o Credo, né? O Credo. A gente também tenta... Maravilhoso, não? Tenta ajudar. Eu acho que toda equipe de software tem que pensar em open source. Ou open source, ou divulgar as coisas que estão fazendo, contar e mostrar para o mundo. Eu acho que faz parte de toda a equipe saudável aí de desenvolvimento. É que ainda tem muita gente que usa, né? Só consome, e na hora de devolver, não devolve. Você palestrou por muito tempo. Como é que foi a sua primeira palestra? Como é que foi essa brincadeira aí? Primeira palestra foi contando sobre esse caso do Rails Rumble, dessa competição que a gente fez e tal, em 48 horas. E aí foi a Reject Conf São Paulo, organizada pelo Fábio Akita. Na época o Fábio Akita tinha um rabinho de cavalo e tal, era diferentão. E ele organizou lá e eu palestrei sobre como foi fazer o deploy da aplicação Rails dentro lá do servidor da Linode, que era um tópico que pouca gente explorava e tal, porque era tudo muito novo, né? E aí eu falei sobre isso e contei como foi o processo do Rails Rumble, né? Falei que a gente foi meio que desclassificado, porque muita gente votou só na gente, mas não tinha nada disso nos termos da organização. Eu tinha perguntado, inclusive, posso divulgar na faculdade e tudo mais. E aí tava lá um dos organizadores, era um brasileiro, eu não sabia, eu sabia que existia um brasileiro organizador, na época eu não conhecia ele tava lá na frente, eu contando isso. Falando, inclusive tem um organizador e tal, e todo mundo apontou, falando, não, é ele aqui. Falei, caralho, aí me deu um gelo, assim, tipo, me travou na minha cabeça, demorou 1 hora, mas foi poucos segundos, eu falei, não, beleza, depois a gente conversa, então. E já me bateu um nervoso do caramba na hora de falar. Deu certo, no final deu. Ainda bem que era 30 minutinhos só a palestra, né? Não era nada de 1 hora e tal. Aí foi de boa. Mas eu fiquei bem nervoso. Essa hora, tipo, eu tava indo bem.
Aí essa hora, assim, falei, caralho, fiquei nervoso. E esses soft skills que você tem também facilitam já pra você falar que não... Qual que é a maior dificuldade que você acha pra alguém que tá começando a palestrar? Tipo, que fala, pô, eu não quero palestrar, que tenho medo. O que você acha, tipo assim, pra quebrar? Tipo, Eu acho que, quando eu converso com o pessoal, tem muita coisa que falar, mas eu não sei o que eu não tenho o que falar. E o pessoal que tá na plateia, tem muita gente que manja mais do que eu. E aí rola um pouco daquela coisa do síndrome do impostor, né? E o que eu tento falar é, gente, sempre na plateia vai ter alguém que não sabe isso. E não adianta, cara, essa porque questão, né? sempre vai ter gente nova nos eventos. Nas RubyConfs, você vê que sei lá, mais de metade nunca foi numa... Sempre é novo. Exato. Então precisa desse material. Porque assim, se a gente não falar, mas vou falar um assunto repetido e tal. Outra pessoa já falou isso. Eu falei, não, mas esse público é novo. E esse público está precisando que você fale. Às vezes é outra visão também, né? Outra visão. Às vezes a pessoa, até aqui você resolve, até aqui você não resolve. E vai mudando, conforme a gente vai se aprimorando, as coisas vão mudando também. Sim. Então, eu tento falar isso. Sempre vai ter um público ali que vai gostar muito da tua palestra, porque não sabia desse conteúdo. E quem tá ali, que já sabe, vai estar ali para te prestigiar, não vai estar ali para te falar, puta, você é um merda, você falou tudo errado. Muito pelo contrário. Nunca vi isso acontecer, pelo menos nos eventos que eu costumo ir. Eu também. Isso acontece, geralmente a própria comunidade já meio que barra isso aí para não... É tranquilo. Mas assim, eu acho que essa questão de palestrar é uma barreira muito grande para muita gente, e eu acho que é um passo fundamental no crescimento assim, de carreira, porque uma coisa é você aprender, outra coisa é você tentar ensinar os outros. Você aprende muito mais. Muito mais. E você ganha reconhecimento, você ganha reputação. Cara, te ajuda em tudo. Eu acho que é um passo importante. Se você não consegue fazer, não tentou e tal, não tem problema também, né? Todo mundo que precisa fazer isso. Mas eu acho que ajuda pra caramba, assim, na carreira. E aí outra coisa que a gente pode entrar nesse contexto de Ruby, de Rails e tal, é como que aconteceu a questão tanto da expansão do Rails no Brasil e hoje em dia muita startup utiliza Rails. Como que você viu isso aí? Eu acho que é o seguinte, na época que o Rails surgiu, né, como alternativa para fazer web, né, porque, enfim, né, é essa a proposta hoje, é óbvio. Na época você não tinha muitas soluções open source, né? Você tinha um PHP. Então assim, imagina o seguinte, eu e você queremos lançar alguma coisa web. O que a gente pode fazer? Tem o PHP, tem o Perl, pouca gente já usava. Ou a gente vai pro Java, mas aí, Java é um pouco mais pesado, qualquer coisa a gente precisa pagar uma licença comercial. Ou você ia pro mundo Microsoft e também você tinha essa questão do... Hoje em dia você consegue usar tudo de graça, mas naquela época você não conseguia. Tinha que pagar licenças, banco de dados, licenças do servidor de aplicação e tudo mais. E aí quando o Rails surgiu, como uma alternativa super pragmática para você fazer um negócio, né? Aquele famoso blog de 15 minutos lá do DHH, que inclusive foi feito aqui no Brasil, em Porto Alegre, né? E aí todo mundo ficou maravilhado. Caralho, é um jeito de fazer um negócio super... uma prototipação de ideias, acho que essa é a pegada legal. E aí juntou com o movimento ágil, juntou com essa parte de qualidade de código, com testes automatizados que a comunidade abraçou muito bem. Juntou com essa questão do Lean Startup também, mais ou menos naquela época. Então você estava falando, gente, vamos lançar um negócio rápido, validar com o cliente, depois a gente refaz, do que querer ficar planejando tudo. Então o Rails surgiu num contexto muito legal de muitas ideias efervescendo aí no mesmo caldeirão, né? E não é à toa que em 2010, 2011, todas as startups estavam usando Ruby, estavam usando Rails. E hoje ainda muita gente usa bastante Ruby, bastante Rails. Tem um ponto legal também hoje em dia, né? O mercado migrou muito em massa para aquela coisa do SPA, dos frameworks front-end e tal. E o Rails e o Phoenix também dentro do Elixir ainda resgata essa coisa do full stack, especialmente de você renderizar o HTML e tal no servidor. E isso eu acho que facilita muito na hora de prototipar coisas, na hora de te dar uma velocidade, uma agilidade muito grande. Então, acho que hoje em dia, mesmo hoje, as empresas que usam Rails, as startups que usam Rails para prototipar e lançar alguma coisa, tem uma vantagem bacana de agilidade com relação às outras. E o pensamento pós? Tipo, porque muita gente prototipa, mas não se preocupa com o que você falou, não se preocupa em qualidade. Então, tipo, prototipei, eu tenho que matar aquilo ali para nascer um novo. Como que você acha que as pessoas têm que lidar com isso? Porque muita gente realmente chega, vou fazer protótipo, faço protótipo aqui,
Ah, funcionou. Não sei o que eu faço agora. Tipo, eu sei que não escala, eu sei que não faz isso. Como é que você acha que tem que a pessoa pensar um pouco antes para fazer o negócio não dar problema? Legal. Eu acho que assim, eu sempre recomendo um pouco antes. Ah, legal, prototipar, beleza, cara. Pode fazer até sem testes por mim, se for o caso. Uhum. Mas vai chegar um momento, cara, que você vai se sentir mais seguro se você botar uns testes, pelo menos nos caminhos mais críticos ali do sistema. Essa parte eu acho que é fundamental. Porque se você não tiver testes, teu produto escalou pra caramba e tá mandando bem, chega uma grana da nova rodada de investimento. Essa é a questão. E aí você precisa contratar um monte de gente agora, você vai cair na ideia de reescrever tudo. E aí eu acho que você vai perder um tempo muito grande nisso. Então assim, se você conseguir, no mínimo, ter testes automatizados, testes rápidos, né, que não demorem horas também para rodar e tal, você consegue lá na frente ter um pouco de visibilidade do tipo, putz, vamos mexer aqui, vamos quebrar isso aqui num outro serviço, vamos reescrever tudo, ou não, não, dá para mudar isso daqui, coisa e tal. Sem querer fazer jabá, mas o Plataforma Tech tem bastante experiência exatamente nesse ponto. É o tipo de projeto que eu mais gostava de pegar. Sim. E, cara, a tua situação nunca é tão ruim quanto você tá achando. Sempre tem uma saída aí no fim do túnel. Acho que aí... Se você tá nesse ponto, você pode trazer gente que vai te ajudar aí a te erguer aí das cinzas aí, se você não tá enxergando nada aí no caminho. E para a pessoa que quer começar nessa parada, a pessoa que tipo, é dev, ela sabe codar, sabe resolver, e sempre tem aquela parada que geralmente a gente vê muito em Facebook, só falta, eu tenho uma ideia maravilhosa e só falta um dev. Mas, tipo, como é que você acha que o dev, que quer seguir para essa área, que tem gente que quer, mas sempre tem medo de várias barreiras, como a gente já falou aqui, ele quer criar um produto, ele quer sair, fazer o dele. Qual o caminho que você indica, tipo, só para a pessoa tirar a ideia da mente e colocar no papel? Cara, eu fui em vários nessa jornada aí para montar a empresa nova, fazer investimento, conversar com os investidores e tal. Cara, eu fui em um monte de eventos de empreendedores, startupeiros, né, esse tipo de coisa. A coisa que os caras mais pedem lá é dev. E aí quando eles sabiam que eu vinha do mercado de desenvolvimento, ou eles queriam me contratar, ou pelo amor de Deus, cara, me indica algum dev bom para me ajudar a fazer isso daqui. Então assim, na verdade sim, se você é dev e quer explorar essa área de produtos digitais, startup e tal, cara, você tá tranquilo, você tá feito. Porque tá todo mundo te procurando. Só que aí, você precisa saber avaliar um pouco do negócio também, né? Então, às vezes, o cara não vai te pagar tão bem, vai querer te dar equity, vai querer te dar stock option, você precisa entender um pouquinho de finanças aí, ou pedir ajuda para alguém e tal, mas dentro desses grupos, sempre tem gente mais sênior em todas essas áreas aí que podem te ajudar. Cara, mas assim, eu sempre recomendo muito, conversa com um monte de gente, vê a ideia, porque sempre vai ter um, entre aspas... um cara um pouco mais louco, que você vai achar estranho. Aí pede opinião aqui do POC, pede opinião de outra pessoa, o que você acha e tal. Ó, tá estranho, pergunta isso e tal. E tenta se meter nesses grupos. Tem meetups, tem meetups de Ruby, tem meetups de Node, Python. Sempre tem alguém ali dentro procurando desenvolvedor para um produto bacana e tal. Que não é um cara dentro de um grupo de Facebook... Você não sabe quem é e tal. Eu sempre falo, vai pros meetups. Porque é muito doido. Mas geralmente é isso. É tipo, eu tenho uma ideia maravilhosa. Minha ideia é... Falta só o dev. Falta só o dev. Tem muita... Um dia eu queria fazer um... Nossa, tem muita ideia ruim com os caras. E tem umas frases que às vezes a galera fala, assim, que você já fica meio assim, do tipo... Não, tô procurando... Só falta patentear. Só isso. Não. A ideia é maravilhosa. Não, tem muita gente querendo usar... É só desenvolver, a gente já tem não sei quantos mil clientes, já aqui, ó, na porta para usar. Aí você sempre fica meio estranho, assim, né? Não, mas e outra coisa, hein? Se você for abordado por alguém que está muito no começo ainda da ideia, cara, a ideia não vale nada. O que vale é a execução. Então, assim, precisa ser um cara... Não adianta ser um cara visionário. Tem que ser um cara... Se você for virar sócio, por exemplo, de um grupo ali de pessoas... Esse grupo de pessoas precisa saber executar as coisas, não adianta só ficar na falinha, no falatório e tal. Porque, do meu jeito, tem muita gente que é dev, que é falinha. Nisso aí, acho que tem até mais, que rola muito dinheiro, né? Eu acho que tem até mais. Rola dinheiro, rola ego, rola muita essa coisa do hype e tal. Com certeza. Tem que tomar bastante cuidado. Cara, valeu demais. É muito bom ter você aqui, cara. Você não sabe quando...
Graciosa, tá? Deixa uma mensagem pra galera que tá assistindo. A gente falou bastante coisa, falamos bastante da hora, acho que foi muito legal. Acho que depois dá pra fazer mais uma versão 2 e ver como é que o Herbert vai estar aí daqui a um tempo. Eu deixo sim. Ó, a gente falou um monte de coisa, passeou por um monte de assuntos. Você me procura lá no Twitter, @GeorgeGuimarães. Vamos trocar ideia. Se quiser experimentar o meu produto, é ebertapp.io. A gente deixa aí o link. É um produto de revisão de código para melhorar a qualidade de código da tua equipe. Vem falar comigo, eu vou gostar pra caramba. E a dica que eu sempre deixo é, converse com as pessoas, seja em evento, seja online. Procura. A gente não se conhecia, a gente se conheceu em evento. Verdade. E aí começou a trocar ideia, grupo de Telegram e tamo aí, né? Vamos que vamos. Então valeu demais, Jorge. Valeu. Prazer não estar aqui. Obrigado. Valeu, galera. Ó, clica no canal aí, curte o negócio, compartilha, manda pra avó, manda pra todo mundo. Sucesso. Até a próxima. Developers. Uhul!